Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um vídeo da sala de jogos. Hoje para finalizar nossa série de vídeos sobre o jogo Radara, jogo lançado recentemente aqui pelo Brasil com a Devir Brasil. E se você não está conhecendo esse jogo, se você não viu nossos outros vídeos da série, é só clicar no izinho aqui que você vai ver um vídeo sobre as regras de Radara e um vídeo sobre, mas uma partida completa com 3 jogadores do jogo Radara. E agora, se você quer saber o que é que a gente achou desse jogo, o que é que eu achei desse jogo, fica aí depois da vinheta. E antes de dar minha opinião final sobre o jogo, por favor, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, veja nossos vídeos, tem vários vídeos de jogos de tabuleiro. E aí você considera se você se inscreve ou não. Por favor, se inscreva e sinta-se em casa. Mas vamos falar sobre Radara, como ficou esse jogo, o que é que a gente achou desse jogo. Primeiramente vamos falar dos componentes. Os componentes são ótimos, ele tem várias... é um jogo de cartas, mas também... cada um tem seu tabuleiro individual, então o tabuleiro individual tem um visual bem bacana, onde você pode facilmente ver todos os seus recursos, tem pecinhas de madeira, tem cartonado, tem uns marcadorzinhos que você faz o pushboard e tá tudo tranquilo para fazer o pushboard, tudo nada com possibilidade de rasgar, tem tiles. Os tiles também são de ótima qualidade. Voltando para o tabuleiro individual, ele é assim, não é que seja temático, mas assim, não é um simples tabuleiro, assim, não é uma coisa, um negócio quadradão, retangular assim, peguinha assim. Não, tem todos os detalhezinhos de marcadores onde você vai encaixar os mais 10, tem os selos que você pode colocar os seus marcadores dentro dos selos de prata, e os selos de ouro lá tá representado, né, para você colocar em cima. Esses mini detalhes do tabuleiro individual deixa mais rica a experiência de jogo, que você está jogando e tá vendo aquele negócio bonitão lá, e onde você vai marcar seus pontos, seus recursos, etc, e onde você vai botar suas cartinhas. Eu achei esses detalhes dos tabuleiros individuais muito legais para a imersão, não temática, mas a imersão de diversão do jogo, né? Tô morrendo de calor, tá? Jesus Christ! E vamos para as cartas, a ótima qualidade das cartas e das artes das cartas. Com certeza não é algo que chama muita atenção a arte em si, tipo, você quando você vai jogando, você não vai olhando assim, ó, que arte bonita, não sei o que, tá bem representado com cada recurso e tal, por causa disso, que esse tipo de tribo realmente daria mais poder militar. Assim, você não vai se pegar fazendo isso, você vai jogar e isso vai passar batido, mas se você prestar atenção, as artes estão muito boas, é de Dominic Meyer. Muito legal a arte do jogo também e muito bonita a apresentação do jogo, eu achei muito interessante. Quem saiu dessa onda dos sleeves como eu consegui me desintoxicar sobre precisar sempre ter sleeves, o insert é muito bom. Esse insert do Radara é fantástico, ele cabe tudo direitinho, a parte das moedas, as partes das cartas, tem lá os espaçozinhos para as cartas, vem com um papelzinho que você coloca no meio para organizar onde você vai botar cartas de cada era. Tem um espaço sobrando para as expansões, mini expansões, que eu já vou falar sobre elas, e o espaço para os tiles. Tem um espaço mais ou menos para o tabuleiro, você coloca assim, super encaixa, os tabuleiros individuais encaixam assim, mas o tabuleiro realmente não tem espaço para ele. Eu não sei se com sleeves as cartas pequenas ficam tudo bem direitinho, mas eu achei o insert ótimo. O fato de vir com essas fichas de ajuda bastante mesmo, eu já mencionei isso nas regras, e muito legal esse detalhe também. O jogo é bem simples de jogar, tem as possibilidades de várias pontuações e caminhos que você pode ter, o caminho da cultura, o caminho da guerra, uma mistura entre os dois, você vai ficar mais rico, ou então você não vai se preocupar tanto com as cartas, porque você vai aumentar a alimentação, mas o jogo, assim, ele dá várias opções do que fazer durante o jogo, né? Você não fica
Não é tantas para você ficar perdido, mas também não são poucas para você ficar, já sei mais ou menos o que eu vou fazer durante a partida. É interessante esse draft que ele faz. Na minha cabeça, draft era só pegar da mão do outro jogador e passar, mas assim, o draft aparentemente também pode ser feito desse jeito, onde você vai escolhendo cartas e deixando num montezinho para o próximo jogador. A diferença é que você não tem conhecimento de todas as cartas, né? Você pega 2 cartas e pronto. E aí tem a grande questão da fase B, onde vai ter os descartes que você fez, onde você está memorizando aquelas cartas que você talvez queira pegar no futuro, né? Então, por ser simples, você meio que vai, quando joga, você vai jogando, e quando terminar o jogo você já quer outra partida, tentando seguir outra estratégia ou mantendo a mesma, porque você teve um pouquinho de aleatoriedade na questão das cartas, o que você tirou, né? Mas é muito legal ter essa fase A e fase B. A fase A, onde você vai criando tem realmente a sorte, 2 cartas você vai puxar, e aí você meio que vai decidir se vai manter aquela carta para ter o seu próprio estratégia, ou se vai descartar e seguindo aquela mesma coisa da regra de descartar o que seria bom para os seus outros oponentes, né? E aí o grande pulo do jogo é a fase B, onde você, colocando na zona exterior, você sabe que ali tem ou coisa boa para você ou coisa boa para os outros jogadores. E aí você tem que deixar na memória para ver se alguém vai realmente liberar aquela carta para você, e você nunca vai ali até esperar o momento certo de você pegar, né? Então fica esse jogo de memória também, que acho que para alguns jogadores é tenso, né? Depois de fazer todas as fases, renda, poder militar, busto, e aí depois lembrar que tem uma carta ali que você quer no meio, né? Mas isso faz parte da estratégia. Falar em estratégia, eu já vi estratégias de aumentar a renda, ter muito dinheiro para poder comprar as coisas, e estratégias dos selos, né? Porque além de você estar se preocupando com as cartas que estão sendo liberadas durante a partida, e você aumentar seus recursos e tal, tem os selos, onde vão ser aqueles pontos de interrogação. Eu digo muito que quando você vê pontuações de endgame, né, onde você não sabe qual é a pontuação, é baseada na quantidade X de tal coisas, tente sempre pegar um desses tipos de pontuação que você vai subir muito no final do jogo. Então, aqui no Radara, você tem isso através dos selos prateados, onde você tem a metade do que você tem de recursos máximos. Então, se você terminou o jogo com 30 de alimentação, você vai ganhar 15 pontos se você conseguir esse selo. E tem os selos dourados, onde você vai ganhar pontos pelos sets de linhas de cada cor que você fez, né? E aí fica a questão de se você compra no começo ou se você vai deixar para o final, onde o dinheiro não vai importar tanto, porque é só um ponto a cada 5 moedas que você tiver. E é bem difícil você analisar isso, porque por mais que seja mais barato na primeira era, você também está com pouco dinheiro na primeira era. Então, o que eu percebi é que é mais interessante você deixar para o final. Você conseguir comprar as cartas que você quer, construir sua renda o suficiente para quando chegar no final você ter um cálculo bom, para você ter pelo menos um selo prateado e um selo dourado no final do jogo, né? Esse detalhe de ocupar regiões onde você ou vai anexar, que aí você flipa, você vira o tile e você vai ganhar recursos e talvez aumentar os pontos que você ganha, ou só saquear, também é um detalhe muito legal e que deixa tensa a pessoa, porque você vai ficar na decisão entre, caramba, eu tô precisando de dinheiro para comprar cartas na próxima era ou na próxima fase, mas será que eu ia ter mais vantagem se eu virasse? E geralmente no meu caso, né, essa decisão é meio que fácil. Tipo assim, é quando você realmente precisa. Quando você realmente precisa de uma quantidade X de recursos que talvez na flipada, na virada do tile você consiga eles. Por exemplo, a ocupação vem antes do busto. Então você está precisando de cultura. Talvez só tenha um pontinho para cultura, mas você não conseguiu em nenhum canto. E aí? Aí talvez seja interessante você virar o tile da ocupação para ver se consegue aquele pontinho de cultura necessário para você já esculpir um busto. Por falar em bustos, eu acho eles bem mais importantes e menos randômicos que o poder militar, só que o poder militar é mais fácil de conseguir, né? As pontuações são menores no começo, né? Mas os bustos eu acho melhor porque
Os bustos, você consegue a pontuação exata que você quer, tipo, você não é aleatório. E a pontuação final de jogo é muito bom deles. Então, eu sempre que eu fui, na verdade até agora eu não perdi, mas sempre que eu fui na cultura, você focando na cultura mais que poder militar, né? Você, além de estar ganhando muito ponto, você está gerando os recursos que você está precisando na hora, né? Em uma grande quantidade. Então, a cultura é bem mais valorizada aqui que o poder militar. Tem mais vantagem ao meu ver, né? O fato de ter muito dinheiro é bom tanto para comprar cartas como também para assim, ter os selos, para a compra dos selos no final das eras, né? O único recurso que assim não é tão importante, não no quesito tipo ele não vai lhe prejudicar se você não ter, mas no quesito tipo vantagens extras, é a alimentação mesmo, porque a alimentação elas evita penalidades. Então, se você tiver uma boa alimentação, você vai poder manter as cartas, mas ao mesmo tempo essa alimentação, se você tiver muita dela, a mais em excesso não vai lhe gerar quase nada de benefícios. Algumas cartas mexem com a alimentação, que é tipo ganhar um ponto a mais em alimentação, ou então você pode botar selo prateado na alimentação. Mas como eu quero dizer, tipo assim, se você tiver muita na alimentação, não vai lhe gerar muita coisa, não vai dar nada extra além do que você criar para que seja benefício para você. Por exemplo, se você tiver muita renda, você pode ter muito dinheiro para comprar carta e aí você bota o selinho prateado para ganhar ponto com a renda. Ótimo. Se você tiver muito poder militar, vai poder conquistar os lugares. E se você tiver muita cultura, vai poder fazer busto. A alimentação não. Então ela é o mais abaixo assim dentre os quatro, porque é muito difícil você perder os cálculos suficientes para ganhar penalidade com a alimentação, né? Só se você tiver muito ruim nas escolhas e no gerenciamento do seu dinheiro. Mas eu acho ela muito tranquila para você não se prejudicar com ela. Quando você está jogando com as cartas de evento, eu acho que o nome é evento, aquelas com estrelinhas da Violeta, talvez seja sempre interessante você começar por elas. Se você começar pelas Violetas, você meio que, com as habilidades especiais que elas lhe oferecem, você tem uma base do que seguir pelo resto da partida. Então talvez no primeira era seja interessante começar com as Violetas para se aproveitar ao máximo das habilidades especiais. Porque se você pegar as Violetas no final da rodada, da era, tipo as últimas duas cartas que você pega, talvez você não se beneficie tanto com os poderes especiais que apareçam lá, né? Então, talvez essa única dica, assim, envolvendo o Rondel, né? De onde você vai puxar as cartas, né? E a famigerada comparação com Seven Wonders e Hadara. Eu entendo porque o pessoal faz essas comparações, tipo, não dizer que é igual, mas que tem a sensação de Seven Wonders quando joga Hadara, eu entendo. E até entendo também quem, tipo, não tem os dois jogos e aí só tem grana para comprar um jogo e aí pergunta se é melhor Seven Wonders ou é melhor Hadara. Os dois são diferentes o suficiente e semelhantes em alguns sentidos para, se você está procurando alguma coisa que tem civilização, que tem questão de draft, de cartas, você pode escolher entre um dos dois. E aí, quem tem a preferência por Hadara e quem tem a preferência por Seven Wonders vai puxar a sardinha um para o outro para as vantagens e desvantagens. Eu, particularmente, prefiro Hadara ao Seven Wonders. Isso tudo eu estou falando de Seven Wonders base, né? Porque existem líderes, existem armadas, existe não sei o que, que vai deixando o jogo cada vez mais interessante, porque traz expansões, conserta algumas coisas que o jogo não tinha antes, com as interações entre vizinhos. Você já viu onde você tinha interação mais entre os vizinhos. E aí depois, com as expansões, aí meio que pode atingir os outros jogadores ou fazer trocas com os outros jogadores. A interação com o Seven Wonders é maior porque tem aquele lance das compras de mercado de recursos com seus vizinhos. Então você fica de olho no que os outros jogadores estão tendo de recursos para pegar esses recursos desses jogadores. Além das cartas de troca, de mercado que ele já possui no jogo do Seven Wonders. Em contrapartida, o Hadara, eu acho ele muito mais legal em construir a sua civilização, no sentido do que você pode fazer
tem a cultura, tem o poder militar, você vai administrando seus recursos e você dá uma sensação maior de ter mais controle nas suas pontuações. O Seven Wonders, ele tem as maravilhas que você pode fazer e os poderes especiais que ela traz, fora as outras cartas, mas parece um negócio bem mais bagunçado, assim, de você se organizar e até mesmo você prestar atenção nos outros jogadores, que você vai olhar aquele monte de carta e tal, e meu Deus do céu, não dá mais prestar atenção naquilo ali. E no radar parece uma coisa mais simples, você meio que tendo aquela trilhazinha lá, você meio que controla mais o que o outro jogador está fazendo. Tipo assim, você percebe mais o que o outro jogador está fazendo, o que ele está buscando, né? Então eu acho que apesar de ter menos interação no radar, o radar, o bloco, o que você vai descartando carta que o outro jogador queira, eu acho mais interessante, porque você percebe mais o que pode afetar o outro jogador. Por exemplo, se o outro jogador está precisando de comida para poder não descartar as cartas, você vai perceber isso mais rápido e vai conseguir pegar a comida, a última carta de comida para jogar fora, e aí o cara ficar em mais lençóis, né? Ou então tá precisando de uns pontinhos de cultura, você vai na cultura para impedir isso. Ou então o cara tá com muita renda e tem uma carta que beneficia quem tem muita renda, então você consegue tirar isso. Além disso, você se sente mais influenciando mais a jogada dos outros jogadores. Para 5 jogadores, você não só seus vizinhos, você consegue influenciar as suas decisões no que os outros estão fazendo. Então eu acho bem legal o Radara por causa disso, né? E eu prefiro mais ele por causa disso. O menos uso da mesa, porque não tem as cartas grandes e vai dando aquele amontoado de pontuação, e pela simplicidade maior do Radara, né? Mas os dois jogos ficam tranquilamente na estante. E aí tem essa semelhança de civilização, criar civilização e tipo, até mesmo as cartas de violetas, lembra as guildas que dão poderes diferentes, apesar das guildas só aparecendo na terceira época. Terceira era no Seven Wonders e terceira época no Radara. Mas os dois ficam tranquilamente na estante. Eu só acho o Radara mais simples de ensinar e apesar dele ser simples, ele tem essa variação de pontuação e de caminhos que você pode fazer. Seven Wonders eu acho mais interessante em termos de mecânicas e de combos que você pode fazer na criação dos seus recursos. E aí tem a ciência, e aí você otimizando sua maravilha para usar os poderes dela, né? Ou se estiver usando o lado B, né? Que tem mais poderes diferentes. E aí cartas diferentes também, e está acessível mais expansões para você incrementar seu jogo. Mas Radara, eu atualmente prefiro o Radara pelos os pontos de simplicidade, mas uma simplicidade com um quebra-cabeçazinho, assim, você vai pensar um pouco para o que você aumentar ou não dos seus recursos e que trilha de pontuação você vai seguir. E as expansões, o jogo atualmente tem 2 mini expansões, uma delas é Invenções e alguma coisa. Invenções e alguma coisa. E ela traz 48 cartas novas e você percebe mesmo que o jogo tem a sua aleatoriedade de cartas e nem sempre você vai usar as mesmas cartas durante a partida. É muito legal você ficar nessa dúvida do que vai aparecer, mas é necessário sim ter mais cartas para você criar mais rejogabilidade do jogo, né? E aí essa mini expansão traz 48 novas cartas. Entre essas cartas é interessante que eu vi tipo poderes especiais, novos poderes especiais, e tem umas cartas que tipo dão recursos de um lado, mas também tiram recursos do outro, dá -1. Então bem legal essa diferença que ele trouxe para essa mini expansão. Acho que tem uma invenção lá que dá 3 de cultura mais -1 de alimento. E aí eu achei bem legal esse detalhe. Mas o que eu achei mais interessante foi a outra mini expansão que também veio esse ano, 2019, que é Mercados e Monumentos. Que aí traz os monumentos onde você tem que, para conseguir esses monumentos, é que nem ocupar a região. Só que aí no caso é monumento. Você tem que ter uma quantidade X igual a uma quantidade X igual de poder militar e cultura. Ter igual para conseguir criar um monumento. E aí na hora você decide se você vai virar ou não esse monumento. Se você não virar, você ganha muito dinheiro. E se você virar, que tem que pagar também uma boa quantidade de dinheiro, você ganha uma maior quantidade de pontos
e eu acredito que é uma maior quantidade de recursos. Mas tem outra coisa também. Mas enfim, é a mesma ideia de virar também, só que agora você pensa em cultura, quem está equilibrando os dois, né? Cultura e poder militar, bem legal. Mas o mercado que é o mais legal, que aí ele envolve quantidade de alimentos que você tem, que aí meio que você pode gerar recursos para você, recursos de dinheiro, ou você ganha alimentação por causa disso, do tipo de mercado. Uma coisa interessante que eu não falei anteriormente sobre dicas e estratégia, que eu ainda não testei, mas é tipo assim, a pessoa que compra uma carta sabendo que vai perder porque não tem a quantidade certa de alimentação. Talvez isso seja interessante para essa validade de perder o dinheiro por causa disso, ou não ter medo de fazer isso, porque ocupar a região e esculpir busto vem antes da alimentação. Então, tipo, alimentar as pessoas, né? Então você pode sim não ter medo de ultrapassar a alimentação só para conseguir ocupar uma região ou fazer um busto, porque depois que você faz, você não perde mais ele. Então você vai perder a carta, mas ao menos conseguiu ocupar a região em busto antes de alimentar. Então acho que talvez isso seja uma estratégia válida, mas ainda assim é melhor ter a estratégia de eficiência, você conseguir sempre equilibrar a alimentação e ao mesmo tempo conquistar regiões e culturas baseadas nas suas decisões durante o jogo. Então pessoal, esse foi o Radara, lançamento da Devi. Por favor, coloque aí nos comentários o que é que você achou desse jogo, se você já tem, se você já jogou, se você achou interessante, se achou interessante a nossa opinião, por favor, deixa aí nos comentários para a gente também criar essa discussão aí embaixo, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida ou emissão de opinião, a gente vai estar pronto para responder, ou então vocês conversem entre vocês aí embaixo para ajudar mais quem está vendo esses vídeos de resenha e ainda não firmou a opinião sobre Radara, se vai querer adquirir ou não, aí vai ter seus comentários lá embaixo para ajudar também. Então pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui, por favor clique em gostei, compartilhe com seus amigos esse vídeo e veja nossas redes sociais. Então até a próxima, tchau!